porque Deus ele é na minha vida, né? Eu não sei o que Ele vai me usar eu lá fora, porque já começou a me usar quinta-feira, foi bênção lá no Moradores de Rua, foi bênção, o pastor não foi, e ali Deus me honrou ali, porque Deus ele é assim, Ele honra mesmo, e vai dar honra para aqueles que têm promessa com Ele. Se nós temos promessa, Ele vai dar honra. E ali Deus me mostrou que ali, o que pensam de mim, Ele pensa totalmente diferente. Então eu estou aqui debaixo da proteção dEle. Hoje o pastor pegou eu meia correndo, né? Porque saiu uma feridinha nos lábios dele e hoje saiu uma pro lado de dentro. Então está com dificuldade para estar conversando, está falando. Mas aí eu estou aqui, porque a palavra de Deus fala que nós devemos sim estar preparados, porque nós não sabemos quando Ele vai voltar. Se é agora, se é daqui a pouco, se é daqui a uns minutos. Eu estou aqui. Eu não sei se eu vou sair daqui com vida. Eu não sei se eu vou sair daquela porta para fora com vida. A irmã Carol falou que me viu correndo, onde viu sim. Viu correndo porque aqui nesse bairro está muito perigoso. Então nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que buscar a presença de Deus. Porque o inimigo ele está aí, como o pastor já falou, a morte está aqui. Não estou falando de morte, já bem eu falar de morte, não, porque ela está aqui. Ela está no redor de nós, como a vida também. Então Deus ele está aguardando. Mas o que eu e você está fazendo? O que nós temos feito? Que nessa água que jorrou mais de uma semana. O que eu e você fizemos? Nós oramos? Nós pedimos a proteção de Deus? Porque essa água, ela pode contaminar. Quantas crianças que não pisou nessa água? E será que essa água não entrou, não penetrou na terra? Nós não estamos bebendo dessa água? Então, Deus manda alertar. Vamos vigiar. Nós temos que vigiar, não só dentro da igreja, não. É lá fora, como a irmã Cláudia um dia pregou. É lá fora. Tem 50 olhos, 100 olhos olhando o que nós estamos fazendo. O que eu estou fazendo de errado e o que eu estou fazendo de certo. O que o pastor está fazendo de certo e o que o pastor está fazendo de errado. Mas muitas vezes nós criticamos o nosso irmão e nós não olhamos, nós não estendemos as nossas mãos. Então chegou o tempo de nós estendermos as nossas mãos. E eu estava correndo sim. Estava correndo porque eu vim trazer minhas duas netas, a rua deserta. Eu vi uma turminha subindo, descendo subindo lá de baixo. Eu falei, eu não sei se são amigos. Eu não sei se são conhecidos. Isso é um bando de vadio que estão aí. Eu não sei. Aí deixei minha filha eu falei, Gisele, pega isso, eu estou correndo. Aí saí correndo, quando eu ia voltando ali, o Tata, a Dudinha, a vovó, a mãe, a vovó Nete. Aí eu parei, falei, Tata, vamos pegar, faltou o bolo. Peguei o bolo, abri o portão, entrei, acabei de entrar, desceu a polícia. Tinha sido assaltado uma perua ali. E aí? E que terça-feira, foi quinta-feira, eu saí da minha casa, o carrinho de bebê que nós ganhamos, eu abri meu portão. E sempre eu faço isso. Senhor, me guarda até a ida da igreja, porque eu não sei o que pode me acontecer. O motoqueiro, ele ficou perto de mim ali no meu portão e ele só fez assim, um sinal. Passou a mão assim. Ele estava com uma jaqueta, ele passou a mão. Aí na hora que ele passou a mão, eu abaixei a cabeça e falei, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, então o Senhor vai ser minhas costas agora. E continuei andando. O carrinho na mão, continuei andando. Aí quando eu cheguei ali na viradinha, olhei para trás, cadê o motoqueiro? Ele saiu correndo. Aí, mas assim mesmo eu fiquei com medo, porque eu poderia descer e ele me pegar eu aqui. Aí o que eu fiz? Olhei, o salão da minha filha estava fechado, mas ela estava lá. Aí eu falei, qualquer coisa, se ele aparecer, eu dou uma corridinha e entro no salão. Mas como eu não tinha visto ele, eu abri a porta da igreja correndo e entrei para dentro. Só que daí eu fiquei com a porta aberta, não, irmãos. Baixei a porta e fiquei aqui, Senhor, guarda meus irmãos que estão chegando. Guarda meus irmãos. Até o Cris chegou e eu estava aqui sozinha. Ele falou, você está sozinha aqui
a porta fechada. Aí eu contei para ele, falou, por que o senhor não me chamou eu lá? Porque nós estamos, irmão, está perigoso aqui. Nós não sabemos quem é um amigo e quem é inimigo. Muitas vezes, vocês falam, mas que nem ontem, eu vi um cara sentado ali em frente à casa da minha filha. E ela não estava, ela tinha ido lá visitar a Andressa. Enquanto ela não chegou, eu não parei de clamar o sangue de Jesus. Porque é isso que Deus quer. Vamos parar de ficar tomando conta da vida das pessoas, e se nós não estamos cuidando nem das nossas vidas. Porque Deus, Ele fala que o dia mal está aí. O dia mal está aí fora. O dia mal está dentro da nossa casa. E muitas vezes nós esquecemos. Deus guarda. Guarda. Ele guarda. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. Então, que nós iremos sim ter um alerta. Que dias maus estão aí. Quando eu acabei de entrar com o bolo da Duda, a polícia veio na contramão. E o Tata falou, acabou de roubar um peru ali na esquina. E aí? Olha o mundo que nós estamos. Então vamos estar orando sim. Vamos estar buscando a presença de Deus, como o pastor falou. É fácil vir aqui louvar. Mas vocês estão vivendo a letra do louvor que estão louvando? Vocês estão vivendo? Porque é isso que Deus manda perguntar nessa noite. É muito fácil vir aqui fazer gesto. Mas nós estamos vivendo a letra. Porque muitas vezes o pastor falou lá. Eita Deus, que nós íamos ouvir a palavra e nós íamos entender. Se eu for pegar cada louvor aqui, não precisa nem abrir a Bíblia, irmãos. Deus já falou. Deus já falou aqui no boletim, que eu gosto de ouvir, eu gosto de ler. Enquanto o irmão José estava ali fazendo a abertura, eu li a história. Para vocês verem, uma história. Isso aqui é fato que aconteceu. Jesus morreu por mim e por vocês. Não morreu só por mim. Não morreu só por pastor. Deus morreu por todos. Então é fácil vir aqui louvar, mas tem que viver ela. Tem que viver ela. Porque muitas vezes Deus, Ele quer dar uma bênção. É na hora do louvor que você está louvando aqui. Aleluia a Deus. E nem vai chover. Eu espero que chova mesmo. Mas eu tenho que ter uma firmata. Que eu estou falando a palavra e Deus está me dando a resposta. E nem é fácil chegar aqui na igreja, assistir o culto e ir embora. Não é fácil, irmãos. Agora vir aqui louvar, fazer gesto, ler a palavra de Deus, é fácil. Eu quero viver. É viver, porque hoje o pastor falou, você vai fazer a palavra agora à tarde. Porque ele estava com os lábios difíceis para falar. E aí, vou correr? Porque Deus, Ele é comigo. Ele é comigo. Então, que nós vamos sim buscar a presença de Deus. Porque daí, através do louvor, a irmã Cláudia está santificando o esposo que está lá com a sua filhinha. Através do louvor, a Gisele está santificando o esposo que está em casa. E aí? Então, muitas vezes nós temos que buscar santificação para nós, para quando acontecer algo, Deus, Ele fala, essa é uma serva minha. Essa é obediente. E muitas vezes nós não estamos sendo obedientes. Nós estamos sendo desobedientes. É por isso que está acontecendo coisas aí. E eu tive uma experiência muito gostosa na quinta-feira. Foi lindo, foi maravilhoso. Porque ali Deus me honrou. Deus mostrou que Ele é na minha vida. E Ele falou, filha, você está preparada. Você está preparada para ir aos 4 cantos onde eu te mandar. Porque Deus, Ele quer isso, irmão. Ele quer que dá a cara, ó. Não do inimigo, Satanás. Porque ele tem que fugir de nós. Como a irmã Cláudia falou, nem tudo é o diabo, nem tudo é. Porque nós achamos melhor falar, é o diabo, é o Satanás, é o demônio. Irmão, para com isso. O diabo, Satanás e o demônio muitas vezes é nós. Porque nós aceitamos dentro do nosso lar, nós aceitamos dentro da nossa família. Enfermidade, Jesus morreu naquela cruz, levando todas as minhas enfermidades.
Muitas vezes sim, nós somos provados. Deus permite, para ver até onde a nossa fé está. Se a nossa fé está em Deus ou está no médico. Se Deus chegar aqui e falar assim, você tem 3 meses de vida, o que você vai fazer? Ou então se o médico chegar e falar assim, você tem 1 dia de vida. E aí? O médico meu chegou e falou para mim que eu estou com minha colesterol muito alta e eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso morrer dormindo. E agora eu não vou dormir mais? Preocupado em morrer? Se eu morrer nos braços do Pai, eu vou contente. Porque eu creio que Deus é o médico dos médicos. Amém. Deus deixou a medicina, como cada um aqui passa a medicina. Mas será que vocês estão preparados para receber uma notícia? Que você tem 1 dia de vida, 3 dias de vida? Ou se você está com tumor, ou se você está com câncer, ou se você... Nós não estamos preparados. Ninguém está preparado. Só que nós temos que ler a palavra de Deus. Ter uma comunhão gostosa com Deus. Eu estou lendo um livro, ele é muito lindo, irmão. Dor na alma. Que lindo. Que lindo a história. Porque Jesus, ele sentiu dores. Ele não sentiu só dores por mim, por pastor, não. Ele sentiu por todos nós. O que eu e você está fazendo para fazer o ID? O que nós estamos levando o ID? Nossos lares, nossa família. O que nós estamos ao nosso próximo? A água estava escorrendo aí. Não é na minha rua, não é em frente à minha casa. Mas muitos precisam pisar ali. Então vamos parar com isso. Porque se nós tiver a mesma fé, e nós acreditarmos que Deus fala, filha, com a tua fé e de muitos, vocês vão alcançar. Amém. 2 horas eu falei, Senhor, eu não aceito essa água aí. Eu não aceito. Aí passou uns minutinhos, eu vi limpando aí. Eu fiquei contente. Porque Deus ouviu minha oração? Não. Não é só eu que estou orando. Não é só eu que estou orando. Mas eu creio que a irmã Vanessa, naquele momento, ela estava orando e tinha mais alguém orando. Então é isso que Deus quer. Deus quer isso aí, irmãos. Que nós tenhamos fé e acreditar na nossa fé. Nem que for do tamanho de um grão de mostarda. Se nós tivermos a fé e falar, Senhor, eu tenho fé, que o Senhor vai tirar essa coisa do meu quintal, essa coisa do meu lar, da minha família, do meu esposo, Pai. Eu tenho fé, Senhor. Eu tenho fé que o Senhor vai alcançar lá do outro lado, como a irmã Maria falou, né, irmã Maria? A irmã Maria teve fé. E a mãe dela estava lá do outro lado. E ela alcançou as misericórdias de Deus. É isso que Deus quer. Então não importa a distância. Não importa. Se vocês tiverem fé, falar assim, Senhor, eu acredito, Pai. Eu acredito que o Senhor vai estar dando a resposta. Vem rápido. Porque daí Deus ele está conosco. Amém? Amém, Deus. Só vou estar deixando uma passagem aqui para vocês. Que se encontra lá em... E aí já vou passar para o pastor. Ele vai estar falando algo. Gênesis 6, versículo 1. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram.
Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal, todos desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Deus anunciou o dilúvio. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei parecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela fará compartimentos e calapetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo farás de 300 covados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Vamos estar pulando no capítulo 20. Das aves, segundo as suas espécies, de gado, segundo a sua espécie, de todos os répteis da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, e ser-te-á para alimentos, e a ti a eles. Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Aí vamos estar lendo no versículo 10. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, nos 600 da vida de Noé, e os 17 dias do 2º mês. Nesse dia romperam-se todas as fontes, e grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Amém, irmãos? E aqui fala: e houve copiosa chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Amém, irmãos? Pode se sentar, irmãos. Aqui fala a história, né? Que vou ser rápida com vocês. Que aqui houve alguém, aqui foi alguém que foi o quê? Obediente. Nossa, aqui foi obediente. Ele ouviu a voz de Deus. E muitas vezes nós não queremos ouvir. Nós queremos ouvir a voz do nosso esposo, nossos parentes, nossos filhos, amigos, mas muitas vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus. E Deus, Ele está aqui. Deus está aqui. E Deus está falando: Vanete, o que você está fazendo? Você está ouvindo a minha voz? Como eu falei, né? Que muitas vezes
eu estou dormindo, eu acordo e Deus fala, Vanete, Vanete, eu acordo. Eis-me aqui, Senhor. Sabe que agora eu não posso mais falar essa palavra. Eis-me aqui, Senhor. Sabe por quê? Porque agora é Deus que está falando. Agora é Deus. Quando Ele me chama, Ele fala, eis-me aqui, filha. O que tu precisa? O que você quer que eu faça na tua vida e na vida dos teus? O que você quer que eu te dê a resposta? O que você quer, o que você quer? É isso que Ele tem feito na minha vida. E eu quero que Ele faça isso na vida de vocês também. Porque a bênção não é só para a irmã Vanete e para o pastor. A bênção é para todos. Mas para mim, receber e vocês não receber, vocês também têm que fazer algo. Aprender a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós estamos ouvindo uma voz que não é de Deus e muitas vezes nós estamos levando para frente. Vai levando para frente. É como o pastor fala. Aí é um crochê. É um ponto, 2 pontos, 3 pontos. Quando vê, tem um crochêzinho, uma linha. Que muitas vezes nós falamos assim, Senhor, nossa, eu fiz tudo isso de ponto agora. Mas o ponto da maldade. Da maldade. O senhor, a irmã Cris, vem e fala assim, olha, fulana não veio na igreja hoje. Irmã Cris. Aí eu já vou e falo para outra, olha, você viu, irmã Cris, você fala para mim que a fulana não veio. Olha mesmo, quando vê, irmãos, a igreja todinha está falando. E Deus está muito triste com isso. Deus está muito triste com isso. Porque não é só essa igreja, todas. Porque a maldade já está corroendo. E Noé, ele foi obediente, porque Deus falou, construa uma arca. E muitas vezes Deus está, filha, vai lá visitar a irmã Maria. Ah, não, Senhor, não vou visitar a irmã Maria, não. E aí? Aí eu fico sabendo que a irmã Maria está lá passando mal. Eu falo, meu Deus, mas Deus falou que era para mim ir lá, por que eu não fui lá? Mas muitas vezes, aquele assunto não me agradou. Aquele assunto não me agradou. Agora, se for um assunto que me agrada, né? Olha, a irmã Vanete, larga tudo, fecha as panelas, desliga o gás. Deixa eu ir lá na irmã Maria, eu quero saber das novinhas, né, irmã Maria? Vou lá saber das novinhas. E Deus não se agrada disso. Então vamos parar com isso. Vamos parar com isso. E Deus manda dizer nessa noite, ser fiel com Maria.